Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Supere Psicologia. A Supere tem esse canal, né, com a informação válida, útil, contribuindo, ajudando as pessoas com informações, né, para que as pessoas possam se ajudar e trazer, né, esse canal de informação e de ajuda, né, de saúde mental e de bem-estar para com as famílias, para com todos, né? Sejam muito bem-vindos todos. Hoje nós vamos falar sobre preservação da vida com um amigo psicólogo, ele que tem bastante experiência também na área clínica, com sala de aula, parceiro da Supere, mestre em cognição humana, especialista em terapia cognitivo-comportamental, treinador intensivo da terapia comportamental dialética e terapia de esquemas. É ele, Eduardo Guimarães, né, o meu amigo Guima. Vou te chamar já, Guima. Oi, Ali, tudo bom? Como é que tá? Tudo tranquilo? Alegria ter você aqui, hein? Muito obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Foi um prazer. Eu agradeço também tu ter aceito, a gente poder entendendo e contribuindo, ajudando aí as pessoas do canal, né? Que seguem a Supere, seguem o seu canal, e a gente tá aí se ajudando, né? Então, a Supere Perfeito. tem esse propósito, né, de poder contribuir, né? O nosso tema, ele é um tema específico, peculiar, por conta dessa campanha, né, do Setembro Amarelo, Sim, que envolve esse cuidado com a vida, o valor à vida, o valor à saúde, e que a gente possa estar, né, nessa campanha como um todo, né? E a perfeito. Super abraça essa causa, né? Já vem abraçando com outros encontros e movimentos em anos anteriores. E esse é mais um que segue agora num formato digital com lives, né? Bem, se E eu atualizando. fico feliz de ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite aí. Quero cumprimentar todos que estão chegando, participando, Tereza, Rafael, né? E vários outros que já estão sinalizando, acenando aí, né? A participação, a Sandra, um abraço, Sandra, Cleóbia e tantos outros. Quero lembrar para vocês marcarem um coraçãozinho para impulsionar, né, a nossa live, durante a nossa live que vocês possam marcar e que o Instagram possa alcançar várias outras pessoas aí, e a ideia é que a gente possa abraçar e trazer, né, outras pessoas nessa causa também, né, gerando essa informação, como também o aviãozinho marcando aí, direcionando para algumas pessoas ou aquelas pessoas que vocês acham que é importante assistir a nossa live, o nosso conteúdo, tá bom? Então, vez em quando eu vou dar uma olhada para que vocês possam fazer perguntas ou comentar. Regiane, seja bem-vinda, Regiane. E a gente poder fazer isso. Então, Guima, para a gente começar, né? Já te apresentei, né? Dando as boas-vindas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o conceito, né? De suicídio, né? Tu podes contribuir conosco. Sim. Bom, então, pessoal, deixa eu me apresentar, né? O Ali já me apresentou um pouquinho, né? Eu sou Eduardo, eu sou psicólogo. Eu vim conversar um pouquinho, então, com vocês a respeito dessa temática, a gente fazer uma conversa, né? Nós dois, a respeito disso, né? Suicídio é um fenômeno bastante interessante, assim, né, Ali? Porque ele é exclusivo da nossa espécie, por exemplo, tá? Ele especificamente só acontece em seres humanos. Tem vários relatos a respeito de
animais ou de relato de animais que poderiam, de alguma maneira, ter, né, cometido suicídio. As pessoas falam se tu colocar fogo em volta de um escorpião, que ele se pica e tudo mais, mas, assim, na biologia, que a gente saiba que tem evidências, efetivamente só a espécie humana. E isso é bastante interessante como fenômeno e o porquê que isso acontece, por que as pessoas efetivamente acabam, né, utilizando e angariando isso como uma solução, entre aspas, né? Acho que é interessante também a gente discutir um pouco da forma como a nossa sociedade trata as questões emocionais. Já a gente já participou de algumas aulas, de alguns congressos, né, Ali? E eu gosto sempre de fazer uma pergunta para os psicólogos e psiquiatras. Quantas aulas sobre emoções vocês tiveram ao longo da formação de vocês? E a resposta é muito pouca. Quase que, sim, alguns nenhuma, outros uma só, né? Porque nós ocidentais, a gente é muito bom em resolver problemas. A gente não é muito bom em lidar com emoções, né? A gente não é muito bom em abarcar demandas emocionais, né? E grande parte do sofrimento que efetivamente uma pessoa está em função, que ela efetivamente escolhe ou opta por esse caminho, né, do suicídio, por exemplo, é em função desse fenômeno, de que nós não sabemos muito bem, às vezes, como lidar com essas demandas emocionais, né? É função do psicólogo, é função da terapia, é função de qualquer tipo de suporte emocional, de amigos e de familiares, muitas vezes, poder fornecer algum desse alívio para esse sofrimento, tá? Mas a verdade é que muitas vezes nós colocamos as coisas como resolução, né? Do tipo, eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho um grande problema que eu não sei a resolução, mas eu tenho que parar de sentir aquilo, eu tenho que resolver aquela sensação. E por isso que muitas vezes esse fenômeno acontece na nossa espécie. Sim. Uhum. E é, Então, e é tão difícil, né? Porque acaba nessas emoções as pessoas tendo dificuldade, às vezes não sabe nem para quem dizer, né, Guilherme? uhum, uhum. E E esse é um grande acaba, mito. né, engolindo, né, digamos assim, ou Né? abafando determinadas emoções sem poder expressar ou externar, né? E as emoções têm uma coisa muito interessante que elas, parte das nossas emoções, né, evoluíram para a comunicação. A função delas é comunicativa, né? Por que que nós choramos toda vez que a gente fica bastante triste? Porque a gente está solicitando para o grupo de suporte, de apoio, que ele nos dê algum tipo de alento, de cuidado, né, de carinho ou apoio que seja. Senão a gente não teria uma expressão típica dessa emoção e uma função, né, como chorar, lágrimas caírem. Então, assim, é algo bem com a finalidade de comunicar um estado interno, né? E quando a gente suprime isso, quando a gente efetivamente não consegue comunicar ou dar vazão adequada para essa emoção, muitas vezes ela não vai embora, né? Esse é outro mito que a gente tem das emoções, do tipo assim, vou fingir que nada está acontecendo, vou ver uma TV, vou sair para os amigos, mas não falar a respeito disso, né? Falar sobre outras coisas mais corriqueiras, etc., e não lidar com aquele conteúdo. E aquilo, de certa maneira, vai tendo uma consequência, né? E às vezes a consequência é esse acúmulo de estresse nesse organismo, que muitas vezes pode gerar esses estados de desamparo, de tristeza mais profunda e que as pessoas começam a se sentir mais com ideação, por exemplo. Inclusive, a Teresa está comentando um dos mitos emocionais, segundo Lery, que diz que a sociedade olha as emoções como fraqueza. Exatamente. Eu gosto de uma analogia, até usar, contar com a Tereza aqui, que é o que torna uma pessoa forte, né? É a espessura da armadura ou é realmente o quanto de porrada essa pessoa já tomou que criou uma certa casca grossa nisso, né? Então a gente cria esse mito de que quanto mais espessa essa armadura, mais eu vou ser forte emocionalmente, né? Mais eu vou fingir que ela não está acontecendo. Mas, na verdade, quanto mais vazão eu dei para as minhas emoções, quanto mais vulnerabilidade eu tive na minha vida e aprendi a lidar com essa vulnerabilidade,
mais força que eu vou ter. Né? Então, ao contrário, né? Expressar as emoções, aquele que expressa as emoções é porque tem essa fortaleza interior. Exatamente, né? E que não é fácil de ser construída, né? A gente ouve o tempo inteiro na sociedade de que não vamos falar sobre tal coisa, tal assunto é tabu. O próprio suicídio é um tabu. Por profissionais da saúde, né, Ali? Nós somos da área da terapia cognitivo-comportamental, mas eu me lembro de ter escutado na minha formação, até por medo, por cuidado, por desconhecimento, de que a gente tinha que ter muita delicadeza em abordar o assunto sobre, né, a pessoa estar com ideação suicida, a pessoa falar a respeito de suicídio, e na verdade não, né? Muitas vezes a pessoa está querendo falar a respeito disso e ela só quer um espaço para que a gente possa francamente abordar esse assunto, né? Francamente poder mencionar a respeito e ela poder ventilar essas ideias, né? A mente muitas vezes ela é como uma escrivania que a gente tem. A gente precisa ter várias coisas espalhadas, ideias espalhadas para a gente poder escolher entre quais são boas ideias ou não, tá? Então, às vezes, quando eu não me permito ter uma determinada ideia, uma determinada emoção, eu não sei se ela efetivamente é uma boa ideia ou não, tá? Uhum. Verdade, verdade. Existem alguns fatores, né, de risco, né, Guima? Uhum. Os fatores proximais, psiquiátricos, psicológicos. Que tal a gente falar primeiro sobre os proximais? Perfeito. Os fatores de risco proximais são aqueles fatores de risco que aumentam a probabilidade de um determinado acontecimento. Como a gente comentou um pouquinho ali no início, né, Ali? Muitas vezes a ideação está associada a uma dificuldade desse processamento emocional, de se entender emocionalmente, às vezes dessa armadura muito espessa, né, que a pessoa está. E o que às vezes acontece é que existe um quê de impulsividade, né? Efetivamente, quando a gente tem uma situação de impulso para aquilo, né? Então, por exemplo, eu ter armas de fogo em casa, independente do lado da discussão que a gente está, se é pró-armamento ou não, o que a gente sabe hoje na pesquisa científica é que tu tem duas chances mais de se matar com arma de fogo do que efetivamente matar alguém. Ou seja, isso mostra o risco que é ter para ti mesmo uma arma de fogo em casa. Isso é uma das coisas que nós chamamos de fatores de risco proximal, assim. Reduzir a oportunidade de, na hora que esse impulso acontece com a pessoa, de a gente poder fazer alguma coisa para comprar tempo. A gente sempre fala muito isso, né? Para passar aquela ativação emocional que dura de meia hora, uma hora, que a pessoa está com aquela ideia fixa na cabeça como se fosse uma grande solução, e quando baixa aquela emoção, simplesmente baixa essa vontade, ela reduz efetivamente. Então, fatores de risco proximal tem a ver com isso, né? Tem a ver com disponibilidade de meios de fazê-lo, digamos assim, né? E isso é bastante complicado quando a gente fala a respeito de risco, né? Porque falar também sobre os meios muitas vezes suscita nas pessoas reações de impulsividade, né? Então, muito do objetivo quando a gente está lidando com alguém que tem isso é reduzir os fatores de risco proximal, é colocá-la num ambiente seguro, né? Que ela possa estar sendo cuidada afetivamente, né? De alguma maneira manejada, e ganhar esse tempo para que passe essa crise, essa intensidade alta, né? E é muitas vezes a nossa função como profissional e inclusive no suporte dessas pessoas, assim. Sim. Deve ser por isso também, né, Guima, que se deve ter muito cuidado quando se vai falar no assunto em escolas, né? Uhum, uhum, Porque perfeito. o profissional que vai falar e palestrar para o público de adolescentes deve ter uma maneira de abordar que diferente de educadores, professores e diferente de pais, né? Porque determinadas falas podem suscitar no adolescente e precisa ter um respaldo, porque a responsabilidade de qualquer coisa que Uhum. aconteça acaba sendo do profissional, do palestrante. Então, a escola que está contratando legalmente
é do profissional que está palestrando. Então, a escola também ter um cuidado quando for falar nesse assunto, né? Recomendo que seja falado primeiro com os pais, chama uma Também. palestra de pais, para depois, se for o caso, chamar os adolescentes com devida ressalva, devido cuidado, né? Para que a gente não sabe que tipo de risco está no ambiente de casa dele, né? Então, são cuidados aí também, né, na abordagem. Eu brinco que a adolescência é um transtorno grave, mas que remite com o tempo, assim, né? Aos pouquinhos, vai melhorando com o passar do tempo, né? Todos nós passamos pela nossa adolescência, tu lembra da tua também, né, Ali? E como é um período de impulsividade também, de transformações e principalmente de assumir riscos, né? O cérebro ainda está em formação, então o córtex frontal demora um pouquinho ainda para amadurecer, enquanto a amígdala já está há muito tempo amadurecida, ou seja, o impulso já está pronto. A gente brinca que é um cérebro que vai de 0 a 100 muito rápido, mas que o freio está meio que falhando de vez em quando, assim, né? Então, efetivamente, a adolescência é um pouquinho mais complicado e muitas vezes, por exemplo, que a gente vê na automutilação, né? Os adolescentes competindo entre si para quem faz o melhor desenho, quem fez, né, em qual situação e o quanto que conseguiu angariar, talvez até um pouco de atenção com isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas variáveis, né? Efetivamente, para não entrar no processo de trazer isso como um meio de competitividade para adolescente, né? Outra coisa que a gente vê isso inclusive em adultos, tá? Mas é uma coisa, uma romantização do sofrimento psicológico, né? Enfim, né, coisas que a gente acaba observando no dia a dia, mas parece que a pessoa tem uma coisa quase com um crescimento de status, parece que se tu é muito inteligente, tu tem que ser um sofrimento, porque a vida é muito difícil, daí entra aquela pessoa com um livro do Nietzsche embaixo do braço, assim, sofrendo horrores, porque, né, Nossa, parece isso, parece que é um status maior, como eu sei de muitas coisas, eu sofro muito com o mundo. E o adolescente, às vezes, tem um pouco disso também. Tá? O adolescente, nesse processo de competição, de impulsividade, de querer se tornar alguém, né? Essa é a fase para a gente se tornar alguém, e a gente acaba alcançando meios de se destacar, às vezes de uma maneira negativa, inclusive, né? E que causa um prejuízo significativo para o indivíduo no retorno. Então, concordo contigo, tem que ter muito cuidado como vai ser abordado efetivamente esse processo. eu cheguei a ser chamado para dar palestra em alguns Hum, locais, né? E aí eu recebi essa recomendação de cuidado de uma pessoa amiga hum, e fiz uma intervenção na escola para que fizesse uma sequência diferenciada, como eu falei, para que hum. não tenha consequências, né, diversas, e a escola também possa, como instituição, se proteger, né, fazer isso de forma planejada, Uhum. gradativa, né? E é Exato. A gente tem importante. uma coisa, né, pulando um pouquinho do aspecto que chama efeito Werther, né? Quem trabalha, como eu trabalho há algum tempo, assim, né, a respeito de suicídio, sabe o impacto que isso tem, né? Quando a gente romantiza o suicídio, eu odeio romantismo, já explico para vocês o porquê, tá? Mas a gente romantiza a ideia, né? Aquela coisa, o princípio romântico, ele é sempre intenso, ele é sempre fugaz, ele nunca é duradouro, né? Quando é que acabam os romances românticos, né? Acaba depois do casamento, porque ninguém quer contar a história toda do casamento, como foi difícil batalhar para manter aquela relação por longo prazo e duradouro, né? É só aquele momento de intensidade. A mesma coisa vale para primeiro romance lançado do Goethe, né, que se chama Werther, né, o jovem Werther, que foi o que lançou o nome desse fenômeno, que quando foi lançado, muitos jovens, ao lerem o livro, começaram efetivamente a tomar as mesmas atitudes. O Werther, então, morre, na verdade, acaba cometendo suicídio em prol da sua amada, e aquilo foi romantizado dentro da cultura popular da época, que era através dos livros, né? E a gente tem um fenômeno muito parecido nos últimos anos, ali, que foi o 13 Reasons Why, uma série do Netflix, que Sim, até assisti. hoje está
pagando o preço disso, tentou lançar uma segunda temporada para tentar consertar o que eles fizeram de errado na primeira, tentou lançar uma Sim. terceira para tentar consertar. Por quê, né? Porque dizia lá na ideia da série, eu vou contar spoilers porque eu odeio aquela série, tá, pessoal? Quem não quiser saber spoilers da série, não viu a primeira Eu temporada, precisei assistir para poder orientar alguns pacientes também. volta um minuto Só daqui não a pouco. peguei a quarta temporada. Mas, assim, ele, de certa maneira, romantiza a ideia do suicídio e a pessoa que comete o É suicídio verdade. consegue os objetivos que ela queria, que era atingir e sensibilizar as pessoas. E o mundo real não é assim. No mundo real, muitas vezes, quando uma pessoa comete suicídio, as pessoas se defendem, as pessoas se justificam, as pessoas se recolhem, ou as pessoas, na verdade, as pessoas que mais amam aquela pessoa são as mais afetadas, né? E as que daqui a pouco era o alvo que a pessoa queria atingir de alguma maneira são as que menos se afetam, né? Então o mundo real é muito diferente do mundo romântico, né? Então o efeito Werther que a gente chama é essa ideia e romantização que a mídia está um pouco mais para a respeito hoje em dia, né? Ali, por exemplo, tem grandes evidências que nos dizem que a Amy Winehouse provavelmente não morreu de uma intoxicação, né? A Amy Winehouse era uma usuária bem conhecedora das substâncias que ela utilizava e a quantidade que foi encontrada no sangue dela estava muito acima de qualquer chance de sobrevivência. Provavelmente ela cometeu suicídio, mas toda a imprensa britânica tomou muito cuidado, fez correto em fazer isso, porque ela tinha muitos fãs adolescentes, principalmente adultos jovens, em divulgar isso como uma overdose, como algo acidental. E isso é correto, né? Porque senão a gente começa a ter, como na época do Kurt Cobain, por exemplo, que se teve alguns reportes a respeito disso, né? Então, o efeito Werther é esse segmento que se dá principalmente na população identificada, que vê na modelagem, nos exemplos dos seus ídolos, como uma resposta possível, ou alternativa, ou interessante, né? Mas o suicídio, em última instância, pessoal, é sempre uma distorção, tá? Ele é sempre considerado por nós uma irracionalidade, porque é uma solução eterna para um problema passageiro. Tá? Óbvio que falar isso para uma pessoa que está com ideação suicida não vai fazer com que ela simplesmente, né, ali comece obrigado, Eduardo, estou me sentindo bem, não preciso mais, né? Não, e tem toda uma questão do que levou da conjuntura emocional aquela pessoa a entrar nesse estado de desesperança e de achar que isso é uma alternativa. Mas nenhum sistema que se leva à autodestruição é um sistema saudável, né? Então, a gente tem que entender que o suicídio não é uma alternativa saudável, uma alternativa racional de qualquer ser humano. Eu não estou dizendo que não tenham pessoas que passem por muitas dificuldades e realmente comecem a cogitar ele como uma alternativa. O que eu estou dizendo, efetivamente, é que é um sinal de que aquele indivíduo não está bem em todas as circunstâncias que sejam. Ah, mas fulano tem uma doença crônica, já recebeu um diagnóstico, né? Tá sofrendo bastante com essa doença, está muito próximo de algo acontecer com ele. Mas ainda tem tempo para poder fazer alguns fechamentos aqui em vida, para poder efetivamente dar alguns pingos nos is. Eu não estou dizendo o prolongamento da vida indiscriminado, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo efetivamente que algumas pessoas acabam distorcendo a ideia de que isso é uma alternativa viável, que na verdade não é, né? Óbvio que alguém que vive sob constante sofrimento, a gente quer ajudar essa pessoa a, pelos vários motivos, reduzir esse sofrimento, dar um sentido na vida, sair de um episódio depressivo maior, perder um pouco aquela ansiedade muito grande, paralisadora, tudo isso depende do caso, né? Cada caso a gente vai levar em consideração, mas que levam junto o risco de essa pessoa estar com ideação. Sim. Então, nesse caso, é importante considerar todo um processamento mental que gera essas emoções de desconforto e que essas emoções elas precisam ser expressadas, faladas, como parte da função das emoções
e Uhum. que deve ser considerado de forma pontual, baseado em evidências do que é que se tem de problema a resolver na questão, Uhum. para que Uhum. possa ser aliviado nesse processo em que haja a prevenção. É Exato. isso? Uhum. A prevenção se dá e se começa, né, ali, por exemplo, com lives como essa, que a gente possa falar francamente a respeito disso, né? Não fingir que não existe, né? Tem vários estudos que mostram que cerca de 60 a 80% da população mundial, em algum momento da vida, pensou, mesmo que brevemente, mesmo que passageiramente, né, em suicídio. Então, a gente fingir, olhar para o lado, dizer isso não existe, isso não acontece, isso não ajuda de forma nenhuma, né? Isso só permanece o problema de alguma maneira. Só que eu entendo que esse efeito Werther causa muita confusão também na vida das pessoas, tá? Mas é para falar, mas como é que é a forma que a gente fala? Tem uma maneira bem simples, pessoal. A gente não fala a respeito de método, tá? A gente não fala a respeito romanticamente, né? A respeito do suicídio. A gente fala como ele é. Né? Ele é uma distorção, ele é uma percepção de alguém que tem muito sofrimento, tá? Eu não quero invalidar as pessoas que talvez passem eventualmente por isso, mas tem a ver com muito sofrimento para a gente estar nesse processo, tá? E ele deve ser falado, deve ser comentado, deve ter espaços para que a gente possa ventilar, como tu muito bem falou, assim, na Ali, sobre isso. Uhum, exato. E tem os outros riscos, né? Um deles é os riscos psiquiátricos, né? Uhum, uhum, perfeito. Existem algumas condições pré-existentes, né, Ali, que geram estados maiores de confusão, assim, né? Todos nós temos as nossas ansiedades, elas não necessariamente são disfuncionais, todos nós temos os nossos humores, né? Mas tem alguns indivíduos que sofrem um pouquinho mais, que têm um pouquinho mais de condições muitas vezes biológicas determinantes nisso, né? Como, por exemplo, esquizofrenia, né? Transtorno de humor bipolar, que são condições psiquiátricas que têm um curso específico que às vezes fomentam maior desesperança e algumas pessoas deprimidas mais crônicas, que a gente chama, né? Sim. Tem alguns transtornos de personalidade que também efetivamente aumentam a chance, né? A gente fala muito hoje em dia a respeito do transtorno borderline de personalidade, que Sim. aumenta bastante a ideação, principalmente, né? Por muito tempo eu fiquei me perguntando, isso era uma dúvida que eu tinha, assim, Ari, por que que as pessoas idealizam tanto às vezes e ficam tão frequentemente pensando, né, a respeito do suicídio. O suicídio é um pouco ardiloso como ideia, porque no primeiro momento, quando a pessoa se vê sem soluções, ela pensa na ideia do suicídio como uma solução, entre aspas, e ela fica aliviada. Só que esse alívio, que a gente chama em psicologia de reforço negativo, né? Ele aumenta a probabilidade futura dessa pessoa continuar pensando. E aí a pessoa Uhum. frequentemente continua pensando, continua engajando, continua, né, nesse sentido, mesmo ela não querendo, é meio que inconsciente, isso acontece fora do linear da consciência dela, mas ela continua voltando a esse processo, assim. E isso fez bastante sentido porque que algumas pessoas, mesmo não querendo, elas explicitamente falam, Eduardo, eu não queria pensar a respeito disso, mas eu continuo pensando. Isso tem a ver com as variáveis de transtorno psiquiátrico, né? Quem tem algum desses transtornos que eu comentei tem uma chance maior, muito mais prevalente de ideação, de ter ideação suicida, de entrar em estados de desamparo. Quando eu falo desamparo, pessoal, também é uma variável psiquiátrica psicológica, né? Que a gente chama de desesperança. É aquela pessoa que entra naquele estado de que eu acho, pelos meus cálculos mentais, que não tem mais nada do que eu posso fazer, que eu não consigo resolver nada disso. Esse estado de desesperança é um sinalizador importante para quem tem familiares ou tem algum tipo de trabalha dentro dessa área, porque esse é o grande sinal vermelho e quer dizer que essa pessoa muita chance tem de começar a pensar a respeito de ideação, de se eu sumisse, se eu fosse embora daqui, se eu morresse, etc, etc. Sim.
Por isso a relação, né, que a gente faz de desesperança com desespero. Exato. E também é muito presente em casos de dependência química, né? Uhum. Então, o consumo, né, no exagero, né, faz com que haja um descontrole, né, de determinadas substâncias que acaba sendo um prejuízo para o organismo gradativo também. Será que é por isso que se fala, algumas pessoas falam no suicídio lento, no suicídio gradual, né? Por falta de autocuidado? Acho que o estresse ele pode ser cumulativo, né, Ali? Tanto fisiológico como aquelas coisas insidiosas que a gente chama, né? Eu começo a ficar mais esperançoso, daí eu começo a investir menos no meu relacionamento, eventualmente um relacionamento íntimo começa a dar errado, esse relacionamento que dá errado me deixa mais motivado para sair para trabalhar, eu não quero mais tanto trabalhar, eu começo a funcionar menos no trabalho, eu sou demitido, né? Eu sou demitido, né? A roda começa a girar ao contrário um pouquinho, né? Mas é uma coisinha que aconteceu que foi gerando essa carga alostática que a gente chama de estresse, né? Outra coisa que a gente percebe, né, Ali, muitas vezes da pessoa que tem uma longa história com a ideação suicida é o rompimento do primeiro lacre, né? O lacre do suicídio que a gente chama é a primeira tentativa. Para tu teres ideia, uma primeira tentativa aumenta em 35 vezes, isso em estatística, tipo, é muita coisa, em 35 vezes a chance dessa pessoa efetivamente consumar, né, o risco de suicídio, né? O suicídio efetivamente. Então, isso é muito importante porque é como se rompesse um lacre, né? Uma coisa é eu estar pensando isso ser só uma alternativa de pensamento. A gente pensa sobre várias coisas, né? Mas isso só na linha de pensamento. Outra coisa é se efetivamente eu começo a considerar planos efetivos para isso, e aí já é uma situação bem mais preocupante, assim. É verdade, é verdade. Então, os riscos psiquiátricos ele têm relação com os transtornos, né? A gente falou alguns deles, né? É Uhum. relacionado aos transtornos do humor, esquizofrenia, dependência química, entre outros, né? Principalmente esses que têm uma vulnerabilidade cognitiva maior, né? Que faz Uhum. com que possivelmente essa ideação seja ativada, né? E mantida. Se a tentativa ocorre, aumenta-se o risco, não é? Tem aquelas pessoas, né, que veem o copo sempre meio vazio, assim, Ali, que, enfim, são o que a gente chama de estilos cognitivos. Tem aquelas pessoas sortudas, eu não sou uma delas, que vem sempre o copo meio cheio também, né? Que são estilos mais otimistas, digamos assim. Isso são fatores protetivos e fatores mais negativos, tá? A que vê sempre o copo meio vazio, ela facilmente entra em desesperança, né? É o que a gente chama de intolerância à frustração. Porque tudo é muito frustrante para ela, porque tudo parece que tudo vai dar errado, e não é culpa dela, é a forma como daqui a pouco a família dela se constituiu dentro das crenças que eles tinham, como as ideias foram, como ela foi ensinada ou como ela passou daqui a pouco a vida dela e efetivamente acabou desenvolvendo essa perspectiva, né? Então é mais nesse tom. Só que isso é extremamente frustrante, né? A pessoa vai cada vez mais, tudo para ela é difícil, tudo para ela é complicado, tudo para ela deprime ela. Então assim, é aquela pessoa que acontece uma coisa que poderia acontecer com todos nós, tipo, tá passeando na rua e pisa num cocô de cachorro, e ela pensa, só poderia acontecer comigo, né? Essas coisas ruins só acontecem comigo, nada de certo, dá certo na minha vida, né? Aquelas coisas que a gente escuta e a pessoa realmente sente dessa maneira, assim. Então, isso deixa ela mais vulnerável para algumas coisas, né? Como, por exemplo, pensar sobre coisas negativas e entrar no estado de desesperança, que é o primeiro sinal de alerta aí. Sim, verdade. E os riscos psicológicos, né? Uhum. Os gatilhos mentais, essa vulnerabilidade cognitiva, né? Uhum. E que fatores psicológicos podemos destacar?
Bom, tá, que nem a Teresa comentou um pouquinho aqui, eu estou olhando, né, sobre as crenças familiares, sim, né, tem uma família mais negativista, tem uma família mais invalidante. Notem que quando eu falo família invalidante, tá, pessoal, não estou falando família ruim ou boa, tá? Mas é invalidante para as minhas necessidades. Às vezes eu tenho necessidades, eu venho com necessidades básicas que a família não consegue dar conta. Outras questões importantes têm a ver com impulsividade, porque como muitas vezes na tentativa de suicídio acontece naquela curva do impulso, se eu sou mais impulsivo, quando eu estou aqui no topo, eu não espero, não, deixa eu esperar baixar para tomar essa decisão, não, eu vou lá e faço. Então, pessoas com características de maior impulsividade, maior desesperança, né, que eu falei para vocês, tem pessoas que são mais, têm um perfil de sempre ver o copo meio vazio ou de não suportar estressores, tá? A gente tem visto isso um pouquinho, tá? E isso está nos preocupando em termos de dados epidemiológicos de gerações, né? É muito interessante, mas assim, algumas gerações que cada vez mais têm bastante acesso à informação e etc., e são um pouco frustrados, o que em tese seria uma coisa boa, né? Porque eles não precisam passar por frustrações, porque eles têm coisas, eles são fornecidos coisas, não só materiais, mas também, né, de necessidades, etc. Elas não têm um aprendizado básico que é de se frustrar, tá? Isso é um aprendizado básico que a gente tem que ter. A gente tem que aprender a se frustrar. A vida é um monte de frustrações aqui, né? Parte da vida, né? Receber os nãos da vida. Exatamente. Tipo, eu queria que meu Wi-Fi estivesse pegando bem hoje, porque era bem o dia da live, e bem na hora da live o Wi-Fi resolveu cair. Eu tô no 4G aqui, faz parte da vida, não vou ficar xingando todo mundo por causa disso, né? Mas tem pessoas que não lidam muito bem com isso, né? Tem pessoas que acabam entrando muito facilmente na questão de tipo, isso só poderia acontecer comigo, e esse viés de psicológico mais negativista, isso acaba também colocando um pouco em risco. E baixo senso de propósito também. Aquelas pessoas que não conseguiram, na vida delas, em algum momento, se desenvolver com um propósito de vida, com uma ideia a respeito, com um sentido. Isso tem muito a ver com baixa tolerância à frustração, tá, pessoal? Porque quando não permito me frustrar, eu não aprendo algumas coisas importantes para minha vida e é difícil eu caminhar aquilo que a gente chama de uma ação comprometida, né? Uma ação comprometida, todo o caminho que eu trilho que é significativo para mim vai ter um monte de frustrações. O Ali lembra, né? Ele teve que estudar psicologia. Para estudar psicologia, a gente estuda um monte de coisa que a gente não quer, né? Muita coisa. Deve ter tido a matéria que tu não gostava lá da psicologia, que tu tem que ter frustração, capacidade suficiente de, né, se frustrar. Era eu brigando com a psicologia social lá, que não entendia direito, porque eu queria clínica desde cedo, mas faz parte do curso. Eu tenho que tolerar essa frustração para conseguir suportar isso. Então, tudo aquilo que envolve nossos objetivos e nossos propósitos, muitas vezes eu tenho que ter tolerância à frustração para conquistar isso, né? Senão eu não consigo. E essas pessoas que não conseguem desenvolver, então tudo se soma de certa maneira, né? Que não conseguem desenvolver esse senso de propósito, não conseguem ter uma perspectiva em suas vidas, muitas vezes acabam aumentando a chance de ideação. Uhum. E esses fatores, né, parece que tem um certo aumento de insatisfação. E tu falou uma coisa interessante, né, que acaba gerando, né, de pai para filho, uma questão de insatisfação, de uma dinâmica de queixas, né, de reclamações, né, e reclama de tudo, e numa situação de nutrir um sentimento de raiva, né, Uhum. de chateação, que não consegue lidar com isso, né? Então, Uhum. é lembrar que a raiva existe uma função, né, para a raiva, né, que é a de se preservar e se proteger, né, de alguma forma, no sentido de manter a sua dignidade, né, o seu propósito.
O problema é quando eu me defendo de coisas que não precisava, né? Que daí eu estou brigando com a própria sombra daqui a pouco, né? Que a gente brinca, né? Então, a tolerância de frustração ela é importante para nós, né? Muitas vezes isso se dá dentro dessa relação pai e filho, por exemplo, né? De ensinar isso. A gente vê, eu conversei com uma colega minha exatamente sobre isso, né? Recentemente. Amor demais faz mal também. Não dizer não faz mal também, né? Às vezes a gente ama demais e a gente acaba não vou frustrar a criança, né? Deixa ela ter o momento dela, porque lidar com birra, lidar com raiva, machuca às vezes os pais, magoa os pais, mas a gente tem que lembrar que, ok, tu tá lidando com o teu filho, mas também tu tá lidando com um animalzinho, né? Um primatinha, que vai ter suas emoções, vai ter suas necessidades, vai ter os seus rompantes, é uma criança, muitas vezes, ou um adolescente, não tem tanta racionalidade, e a gente vai ter que compreender isso nesse contexto, né? Dentro dessa dinâmica. Os pais acabam, às vezes, também colocando muita expectativa em cima daquela criança, cada vez mais, infelizmente, expectativas naquelas crianças, e a ideia que a gente tem, que eu acho que é extremamente tóxica, é de que para a gente ter valor, a gente tem que se destacar. Né? Para ter valor, a gente tem que ter uma live por semana, a gente tem que estar sempre aparecendo por aí, a gente tem que sempre estar no topo de tudo, né? E isso é importante. A gente não precisa disso para ter valor. Só que alguns pais veem nos filhos como um meio de terem valor e colocam nas crianças, imbuem nas crianças esse tipo de responsabilidade que as crianças não deveriam ter, né? Isso vai aumentando todas essas emoções conflitantes aí e que dificultam de ter um suporte adequado. Colocam uma expectativa sem perguntar se elas têm essas necessidades, e aí acaba assumindo um papel de pai exigente, né, cobrador, né, que Exatamente. dificulta todo um processo de desenvolvimento de habilidade social, né, Guima? Da pessoa saber se defender, se posicionar, de poder se colocar, e acaba gerando uma situação de insegurança, né, psicológica, né, que faz com que não consiga lidar com determinadas situações, problemas da vida, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode até colocar uma hashtag de lição, né? Se vocês quiserem colocar, hashtag amar é também dizer não. Exato, Não, exatamente. De vez em quando a gente tem que dizer esse não, né? Dar esse limitador, assim, né? O que é extremamente difícil, porque a gente gostaria que não precisasse, mas, né, o mundo não é ideal, né? O mundo não é perfeito, a gente às vezes tem que lidar com essas questões aí, né? Eu acho que é outra coisa muito importante que eu vejo nos meus pacientes, eu acho que tu também concorda, assim, Ali, que é ensinar para eles que o mundo não é justo. Isso é difícil, isso é muito difícil, né? Eles vêm com a expectativa de como que Ciclano, né, não fez isso, como que Beltrano, depois do segundo encontro, não me ligou, né? Então, efetivamente, às vezes é complicado, né? E as pessoas precisam entender que, bom, o mundo tende à justiça, mas não em todas as vezes, não vai acontecer todas as vezes, né? Isso é parte desse sistema de que para eu ser alguém, para eu ter valor, eu tenho que ser especial. Né? E isso é muito frustrante, porque na verdade tem um número limitado de pessoas especiais lá no topo, e as pessoas acham que só aquela vida lá em cima, né, que realmente vale a pena. E na verdade que a gente sabe que aquela vida daquela pessoa lá em cima, ela tem que sacrificar tantas coisas na vida dela para chegar lá, que é extremamente frustrante também. Mas a gente idealiza, a gente romantiza, né, de que aquele é o único jeito de efetivamente ter valor de alguma maneira. E a gente não aproveita o que a gente tem, né? A gente não consegue lidar com a nossa realidade, que eu acho que esse é o ponto mais importante. e saber lidar, né, e aceitar com essa realidade, entendendo também que o mundo não é justo. E muitas vezes pode acontecer situações também que algumas pessoas podem querer, né, alcançar, né, uma expectativa maior e alcançar o topo e tal, mas muitas vezes não é a expectativa dela, pode ser uma expectativa de outra pessoa,
E Uhum. até a pessoa perceber e entender essa armadilha, isso faz parte de questões psicológicas, né, e emocionais que está nesse contexto também, né? Exatamente, né? E seguir expectativas dos pais, né? Expectativas de parceiros, expectativas de amigos, expectativas que ela tem e que as pessoas têm expectativas a respeito dela, né? Tipo, é uma meta expectativa, digamos assim. E, na verdade, a gente não tem segredo muito nisso, né? É efetivamente a gente conseguir seguir aquilo que nós temos capacidade de autonomia frente nas nossas escolhas, e a gente pode escolher os comportamentos, mas a gente não pode escolher as consequências dos nossos comportamentos. Isso é uma verdade também, a gente precisa trabalhar com as pessoas, né? Os comportamentos vêm com uma determinada consequência, né? Tu pode não fazer nada frente a uma determinada ação, mas e daí não vai ter nenhuma consequência, tu não pode escolher as duas coisas aí, né? Então, acho que isso também é importante, assim, são pequenas coisas, mas que vão somando dentro dos aprendizados de vida daquelas pessoas e das crenças daquelas pessoas que vão colocando ela em mais frustração, em mais risco, né, em menor satisfação de vida, né, que podem ser um risco, é importante. É verdade, é verdade. Eu quero cumprimentar também na nossa live algumas pessoas, né, que estão participando. É a Rose, é a Ana Carla Leal, querida, Giancarlo, amigo, Mariane, minha esposa, entre tantos outros já estão acenando, comentando. Obrigado pela participação de vocês, hein? Está sendo bem legal. Sinalizem aí o joinha se está fazendo sentido para vocês, ok? Guima, tem outros fatores de risco, né? Você falou também dos psicológicos, mas tem os demográficos também, né? Isso, né? Por exemplo, nós aqui do sul, né? Nós com clima mais frio, menos sol, aquela coisa, nós temos um pouquinho mais desses fatores de risco, tá? Para teres uma ideia, Porto Alegre, que é a capital mais ao sul do Brasil, ela é a que tem a maior taxa de incidência de suicídios no Brasil. Isso parece ter alguma correlação no mundo todo, isso é um padrão, isso não é exclusivo efetivamente do Brasil, tá? Nós temos, particularmente no Rio Grande do Sul, que é um grande foco preocupante disso, e por isso que a gente atende tanto essas demandas. No Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires, por muitos anos, hoje já não mais tanto, mas por muitos anos foi a capital do suicídio no Brasil. Isso tem a ver também com outra variável demográfica, que é o uso de agrotóxicos na indústria fumageira e a forma como efetivamente a indústria do fumo se compunha e explorava as pessoas que efetivamente trabalhavam ali dentro da indústria do fumo, faziam empréstimos, deixava essas pessoas em risco financeiro. Né? Ser homem é um risco, viúvo, solteiro, isolamento social, tem diversos fatores aí que a gente vê que aumentam a chance e o risco de ideação e risco de suicídio, tá? Enfim, nas características demográficas especificamente, né, sociodemográficas, estar mais próximo de lugares gelados e sem incidência solar aumentam deliberadamente o risco. Muita gente na quarentena comentando, né, pelo menos meus pacientes, tipo, não posso mais sair de casa, eu quero dar uma volta, pegar um solzinho, no meu apartamento não pega tanto sol. Isso faz diferença, nós somos animais que se orientam também aí, né, pela luz solar e precisam disso muitas vezes, dessa estimulação. E quem mora mais ao sul, no caso do Brasil, tem mais esse risco, tem esse fator de risco aumentado. Óbvio que eu tenho que ter outros fatores, tá, pessoal, como fatores temperamentais, fatores psicológicos, tudo isso que a gente vai falando é um cálculo muito complexo de soma de fatores e variáveis para a gente ter esse desfecho, mas a gente sabe que são fatores de risco. Fatores de risco não é igual a causalidade, não é porque eu sou o homem que eu vou, né, alguma coisa de ruim vai acontecer, mas aumenta a chance, aumenta um pouquinho essa chance, né, disso acontecer de alguma maneira. Com os homens tem se falado muito a respeito do fator de risco
da variável interveniente entre um e outro, que tem a ver com impulsividade e o testosterona, que aumenta essa impulsividade e agressividade, né? Enquanto mulheres, às vezes, são um pouquinho mais ponderadas, acabam também escolhendo métodos que não são tão agressivos, o que dá a chance de, por exemplo, né, fazer alguma coisa a respeito, né? E enquanto os homens acabam ficando mais nesse fator de risco. Tendo uma colocação de situações de risco, né? Em maior, vezes, né? Eu verifiquei também que Pernambuco está em 10º lugar, de acordo com o Ministério da Saúde, né? De risco de suicídio. Cidades maiores, assim, também a gente fala muito que aumentam o risco de vários transtornos psiquiátricos, né? Que são um fator de risco indireto aí para risco de suicídio. Cidades maiores criam um senso de isolamento social, de invisibilidade social e de baixo suporte, né, dessa comunidade. Enquanto cidades menores, às vezes, tu pelo menos tem um pertencimento, né? Tu conhece o dono do mercadinho, tu conhece o padre, né, da catedral lá, tu conhece... Então, isso vai aumentando. E, às vezes, tu mora há 20 anos na cidade grande, no mesmo apartamento, tu não conhece nem teu vizinho de porta da frente, né? Porque tu nunca viu. Tem um certo, às vezes, distanciamento, assim. Então, todas as cidades grandes, aparentemente, têm um aumento desses fatores estressores, assim. Não quer dizer que cidade grande é ruim, tá, pessoal? Mas é que, tipo, aumenta algumas complexidades desse fenômeno, assim. Eu acho que as variáveis, elas aumentam, né? E são considerados outros pontos que acabam podendo influenciar. Houve também situações, né, aqui em Recife, né, de notícias de profissionais de saúde, médicos, né, com casos, né, de suicídio, cometeram suicídio, né, devido a N motivos, a sobrecarga, cobranças. E aí eu faço também a ressalva, né, para que os profissionais de saúde também cuidem de si, né, dos aspectos emocionais, psicológicos, de saúde mental, que não deixem de cuidar de si mesmos, né, e que façam a devida também prevenção, né, e estimulem aí os cuidados aos outros. Né? Primeiro, a primeira parte que tem que se cuidar são os próprios profissionais da saúde, né? Então, aquela velha história da máscara de oxigênio no avião, né? Primeiro a gente põe a máscara em nós mesmos, depois a gente vai ajudar o próximo do lado, porque senão a gente vai ter duas pessoas em mau estado aí, né? A gente pode comentar nos últimos minutos, está chegando perto do finalzinho aí, essa questão do tratamento, né, Guima? Que a gente pode complementar, ou alguma dica, alguma técnica. Como o suicídio é uma variável multidiagnóstica, né, diferentes diagnósticos podem estar implicados no risco, a gente vai ter diferentes tipos de tratamento, tá? Não existe um tratamento específico para suicídio apenas, né? Muitas situações comórbidas ou que acionam, né, esse fator de risco. Então, a gente tem tratamento para transtorno de personalidade borda, tratamento para transtorno de bipolar, tratamento para esquizofrenia, tratamento para transtorno de pós-traumático. Né? Mas as escolas terapêuticas são muito bem abastecidas para poder fornecer isso. Uma das com maior evidência é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente trabalha. Né? A terapia comportamental também tem alguns protocolos da terapia comportamental também que auxiliam muito. Né? Mas, acima de tudo, pedir ajuda. Né? Eu acho que isso é o tratamento. O psiquiatra também ele é qualificado perfeitamente para poder fornecer suporte farmacológico. A gente sabe que existem algumas substâncias que têm um poder de baixar essa impulsividade, de reduzir esse sofrimento tão grande por um curto período de tempo, que ajuda muitas vezes o terapeuta a entrar e ser eficaz e reduzir significativamente esse sofrimento. Então, é um trabalho em conjunto entre nós, psiquiatras e psicólogos, aí que dão suporte. Assim, e tem tratamento, pessoal. Eu acho que essa é a grande questão que eu queria deixar para vocês. Né? Eu sei que parece que não tem solução, e para as pessoas que parece que não tem solução, bom, se vocês não conseguiram encontrar solução, o que custa talvez ajudar, pedir ajuda para um outro profissional que possa dar
algum suporte e alguma alternativa, né, para isso, um profissional qualificado, como um psiquiatra, um psicólogo, que possa, de alguma maneira, atenuar um pouquinho esses efeitos e, quem sabe, dar todo um novo significado aí para a vida, e é possível, né? Muitas pessoas têm tido sucesso terapêutico e se sentido muito melhor, apesar desses períodos, e muito melhor para toda a vida, não voltam a ter ideação, né? Então, cada caso é um caso, óbvio, mas que a gente tem efeitos muito positivos aí. Eu acho que a terapia comportamental dialética tem ajudado muitos pacientes, né? E eu costumo dizer que na vida a gente sempre tem alternativas. A gente sofre muito porque a gente não consegue encontrar saídas ainda, mas na Sim. vida a gente sempre tem alternativas. E a gente sofre muito também porque aquela alternativa que a gente quer mais não está dando certo. E daí a gente bate o pé, assim, do tipo, eu queria que aquele jeito desse certo, eu queria não ter que mudar para as coisas mudarem. E a gente, de novo, a gente pode escolher nossos comportamentos, a gente não consegue escolher as consequências dos nossos comportamentos. A gente tem que se adaptar a uma realidade. A gente abrir mão, né? E escolher pela vida para poder enfrentar e poder enxergar de outras maneiras, né? Guima, eu queria te Exatamente. agradecer demais, foi extremamente rico, Que aproveitei bom. cada fala, cada minuto, espero que todos vocês tenham aproveitado, né? Deem um sinalzinho aí pra gente, comentem a nossa live depois, tá Pessoal, joia? eu adorei. Muito obrigado, Ali, pelo convite. Muito obrigado, pessoal, que participou. E eu só tenho a agradecer, Ali. Eu acho que quanto mais pessoas souberem disso, quanto mais gente informar, tanto a população quanto os profissionais, e conversar, dialogar sobre isso, menos dúvidas, menos medos, menos segredos a gente vai ter aí a respeito disso. É isso aí. A live vai ficar salva no IGTV da Supere. Tem outros temas interessantes, autossabotagem, vamos falar sobre longevidade saudável e vamos falar sobre criatividade, a arte de criar, como também sobre a longevidade, já falei, pronto. Tem vários temas interessantes e aguardo todos vocês em outras lives e outros momentos. Guima, aguardo você para a gente dar aula pelo canal da Supere, a Supere Academy, né? Muito Pode rico deixar. de conteúdo, sua aula, viu? Um forte abraço. Forte abraço, Ali. Fica bem. Obrigadão pelo convite. Até mais, pessoal. Um Tchau, abraço, tchau. amigos. Tchau, tchau.